Ruschel comentou um ponto importante. Sim, no curto prazo a gente imagina que vai ter uma desaceleração da economia americana. Você tem uma redução da demanda agregada pela diminuição da máquina pública, diminuição do gasto público, né? Pelo lado do consumo e do investimento, você tem muita incerteza rodando hoje na economia americana. Talvez essa incerteza ela vai continuar, possa até diminuir em relação ao patamar que a gente tem agora, né, e esperamos que diminua, né, que é aquilo que o Leandro comentou ali, né, vai depender do que o Trump como que ele acordar e tomar o café da manhã amanhã. É normal que isso diminua um pouco, mas a gente ainda tem muita incerteza, porque talvez essas tarifas elas vão levar algum tempo, ainda vai ter rodadas de negociação, indas e vindas e por aí vai. Então isso afeta o consumo e o investimento. Então, sim, você deve ter no curto prazo aí uma redução do nível de crescimento da economia americana. Isso não quer dizer que a gente vai entrar numa recessão, parecia a certeza de uma recessão até algumas semanas atrás, mas essa certeza tem que ser sempre levada com certo ceticismo, né? A gente viu o grande banco aí divulgando o relatório e depois 70 minutos depois, falando em recessão e 70 minutos depois revendo, dizendo que não ia ter mais recessão nos Estados Unidos. Então, a verdade é tipo aquele áudio do Galvão, né? Que ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que faz. É, então, assim, acho que a gente vive esse momento de incerteza por motivos óbvios, né, de que o Trump precisa fazer essas coisas e precisa fazer rápido, conforme o Leandro comentou, o capital político, né, vai se esvaindo e tem eleições, e é necessário corrigir algumas coisas para que os Estados Unidos continuem crescendo de uma forma mais sustentada, né, com o motor privado sustentando esse crescimento, sendo o motor principal desse crescimento, com menor imposto que ajuda a manter e a perpetuar esse crescimento e esse nível de inovação, criatividade e atração de capital para cá. Agora, olhando para frente, é super importante para os brasileiros que nos escutam, né? Em todas as crises foram assim, e me surpreenderia muito se não fosse assim na próxima crise, mesmo que a gente tenha uma grave e grande recessão no mundo, que aconteça aqui nos Estados Unidos, tal qual foi 2008. 2020 foi outra recessão, foi no mundo inteiro, mas também pegou os Estados Unidos. O que, que aconteceu? Ativos de países como Brasil, Colômbia, México, África do Sul sofrem. Essas moedas se desvalorizam. O brasileiro, o mexicano, o colombiano, o Uhum. sul-africano fica mais pobre durante esse momento. Por isso que é importante ter dólar. Né? Você pode ter receio em relação aos Estados Unidos, mas ter a moeda chinesa talvez não vai te ajudar muito nesse sentido. Então é importante ter dólar, importante ter reserva aqui e se aproveitar dessa máquina, desse motor de crescimento que se mostrou ao longo de décadas, né? Seja na bolsa ou através dos títulos de renda fixa, fazer esse compounding de longo prazo, né? De você ter dólar mais algum rendimento de juros, né, que é super importante para você manter o seu poder de compra e especialmente, de novo, repito, né, se houver uma grave e grande crise, o que a gente viu foram ativos de risco, como moedas emergentes, bolsa, sofrendo. Né? Então, ter o teu dinheiro todo, eventualmente no Brasil e no CDI, não vai te proteger. Então, Uhum. só essa é a ressalva que a gente faz.